Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Hoje eu tive a grata surpresa de poder conhecer a cidade de Amparo. Vim fazer um serviço aqui e conheci essa maravilhosa paróquia São Sebastião. E eu, como não tinha feito ainda a nossa mensagem diária, pedi autorização e fomos autorizados a gravar no interior desta maravilhosa paróquia. E olha só que interessante, se nós olharmos lá para cima, deixa eu arrumar aqui que é difícil quando você não manja direito. Olha lá, olha onde Jesus está, lá no alto. Aqui é o presbitério, ali é o sacrário. Bom, mas vamos lá. Então, mais uma vez, vamos agradecer e bendizer a Deus por todos os dons e as graças que nós recebemos, pela nossa saúde, pela nossa vida, pelos nossos empregos e tudo mais que nós recebemos de graça e nós também devemos dar de graça. Eu gosto sempre de lembrar de que nós estamos no mundo para sermos discípulos missionários de Cristo. Nós estamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Meu Senhor e meu Deus, que a Tua palavra penetre no meu coração e na minha mente, de modo que eu não consiga mais viver sem a Tua presença, viver sem a Tua palavra. Também que eu consiga, sempre que possível, participar da Santa Missa e receber Jesus nas duas espécies, a palavra e a Eucaristia. Também que esta palavra que nós vamos proclamar agora se torne viva na minha vida, de modo que eu possa, todas as vezes que eu olhar para a Sagrada Escritura, eu me lembrar que o chamado é para todos nós. Jesus vem nos falando nesses tempos, nós estamos na 15ª semana do tempo comum, que nós precisamos nos preparar para o que vem por aí. Então nós vamos iniciar pelo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje nos comunica que mais uma vez Jesus está falando com a multidão, está falando com todos nós que fazemos parte deste povo, que é chamado por Deus a servir aos outros nossos irmãos. Mas Jesus é interposto. Senhor, olha, sua mãe e seus irmãos estão procurando falar contigo. E aí Jesus pergunta para eles: quem é a minha mãe e meu irmão? E aí ele mesmo responde: todo aquele que faz a palavra de Deus se tornar realidade, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele nos adota a todos nós como parte integrante da sua vida. Ele nos coloca no centro da Escritura quando nos convida, quando nos convoca a estarmos na presença de Deus e, mais ainda, diante dos nossos irmãos, agindo em nome de Deus. É um chamado muito bonito, mas também é um chamado muito difícil.
dado que muitas vezes a gente procura mais chamar a atenção para nós do que realmente sermos cristãos. E aí é que vem o grande problema que nós todos enfrentamos. Quem sou eu e quem é Deus para mim? Eu confesso que muitas vezes eu olho para o Jesus crucificado e depois sei que ele foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas ele ressuscitou. E aí eu olho para esta imagem e penso assim, mas e eu? Eu sou digno de primeiro carregar a cruz, de segundo ser martirizado por Cristo, né? Pelo motivo que Cristo foi martirizado. E terceiro, será que nós vamos, ou eu vou realmente ser ressuscitado? Deus abençoe que sim. Mas, e o evangelho de hoje? Jesus responde apontando para todas as pessoas, dizendo que quem faz a vontade do Pai, esse sim é seu irmão, sua irmã e sua mãe. É uma palavra difícil muitas vezes para nós. É uma palavra bem difícil. E quando nós olhamos para lá, o pão da vida, será que nós temos condição de comungar todas as vezes? Será que nós somos a verdadeira família de Cristo? Porque nossos irmãos protestantes, eles se apegam nesse evangelho de Mateus, porque fala mãe e irmãos. Mas nós precisamos ter em mente que para aquela época, deixa eu virar de novo a câmera aqui, que para aquela época, a maioria do parentesco, as parentelas eram chamadas todas de irmãos, porque era muito raro você conhecer alguém que chamasse alguém de primo. Então eles se chamavam automaticamente de irmãos. E aí nossos irmãos protestantes, que falam isso para nós, eles se cumprimentam, a paz do Senhor, irmão. E aí uma vez eu intercalei, interpus uma pergunta para ele, a mesma coisa, vocês são filhos da mesma mãe e do mesmo pai? Ele falou, não. Foi por que você chama ele de irmão? Ah, porque nós somos irmãos na fé. Então, essa é a irmandade que está escrita na Sagrada Escritura. Todos nós somos irmãos uns dos outros e todos nós somos filhos adotados pelo Pai. Nossos irmãos protestantes muitas vezes não compreendem essa versão e tentam justificar, o porquê eles fazem isto. Mas eu confesso que, na minha concepção, já é o suficiente o que eu sei. E aí, a gente tem também muitas outras coisas que nós poderíamos pontuar. Por que Jesus faz essa colocação de quem é a parentela dele, não limitando-se única e exclusivamente a Maria e aos seus discípulos e aos seus primos ou parentes próximos? Porque Jesus, ele tem uma missão, e essa missão é trazer para nós esta, que é a palavra, este, que é o Evangelho, isto, que é o modelo de vida que ele adota. Mas também precisamos compreender que o povo naquela época tinha uma dificuldade para entender isto. E aí nós nos tornamos irmãos e irmãs de Cristo quando nós assumimos a vontade do Pai, quando nós fazemos aquilo que o Pai nos pede. Na primeira leitura, para quem leu, Zacarias exorta Jerusalém a alegria, porque o Senhor promete habitar no meio do seu povo. Habitar no meio do povo significa estar conosco, viver conosco, compreender as nossas dificuldades, nos ajudar a enfrentá-las, mas ele escolhe Jerusalém novamente como uma porção da sua terra santa. Mas e os que se aproximam dele fora de lá? Estão tão dentro de lá quanto os que moram lá, ou até mais, porque o povo judeu naquela época não conseguia compreender essa mensagem, não conseguia compreender esta palavra.
E aí, infelizmente, muitas das pessoas não gostam, mas Jesus foi literalmente assassinado pelo que ele disse, sem retirar uma palavra, sem retirar uma vírgula. Então essa promessa, ela nos desafia hoje a acolher no nosso meio a presença viva de Deus. Porque se nós não escolhermos a presença viva de Deus, nós também não temos como dizermos que somos cristãos e muito menos ao direito da salvação. Deus nos chama a viver para que nós sejamos juntos, família unida. Será que eu consigo compreender esta dimensão do Evangelho de hoje? Jesus vem nos falando para que nós deixemos as coisas da terra, mas que nós demos atenção principalmente às coisas do céu. Jesus nos pede para que nós deixemos nossos pais, ou seja, nossas famílias, os laços familiares que nós temos, para ir ter com Ele. Jesus nos pede para que nós estejamos unidos à videira verdadeira, que é o seu próprio eu. E nós tantas vezes optamos pelo que é mais fácil, é mais simples, talvez para nós, na nossa pequenez e compreensão, mais bonito. Mas nada disso daqui vai nos levar à salvação se nós não usarmos da misericórdia e da piedade, que o próprio Cristo nos exorta quando ele fala que com a mesma medida que nós perdoarmos, nós vamos ser perdoados. Da mesma medida que nós tivermos caridade e misericórdia, nós vamos receber esta caridade e esta misericórdia. Porque nas 14 obras de misericórdia que ele nos entrega, ele diz que para cada uma das pessoas que nós fizermos qualquer uma dessas obras de misericórdia, é ele mesmo quem vai estarmos fazendo. Você consegue entender a dimensão do que é ser cristão? Eu consigo entender a dimensão do que é ser cristão? Eu falo que muito vai ser cobrado, a quem muito é dado. Às vezes, as pessoas falam, não, olha, ser diácono não é legal. É legal ser diácono, mas traz um monte de outras responsabilidades. Eu tenho que ser um testemunho vivo, porque se eu não der um testemunho vivo do que é o Evangelho, que exemplo que eu vou poder falar para vocês na celebração? Como é que eu vou assistir um matrimônio se o meu casamento não é bom? Como é que eu vou batizar os filhos de vocês se eu não tenho um relacionamento bom com os meus filhos? Isso se chama hipocrisia. Então a grande sacada de ser cristão é nós compreendermos a real dimensão do nosso chamado. Seja o chamado leigo, seja o chamado ordenado. Todos nós temos a devida importância no reino de Deus e cada um com uma parcela de colaboração. O Senhor nos chama para que nós sejamos co-criadores e que nessa co-criação nós possamos ser colaboradores na evangelização. Façamos isso, não apenas com palavras, mas com a nossa própria vida. Nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou virar mais uma vez a câmera e nós vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, de São Sebastião, patrono dessa matriz, dessa paróquia, desça sobre nós e as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que todos vocês sejam grandemente abençoados e para mim foi maravilhoso ter estado aqui.